A terra ainda não aprendeu a secar o primeiro sangue. Não há multidão em volta. Não há cidade. Não há muralhas. Não há testemunhas correndo com nomes para dar ao horror. Existe um homem parado diante do corpo do próprio irmão. E existe um silêncio que pesa mais do que qualquer sentença. O braço já desceu. A raiva já fez o que queria. Agora só restam as mãos vazias e a incapacidade de desfazer. É assim que esta história merece ser lembrada, não começando no esplendor, mas na consequência. Porque o primeiro cadáver humano não apareceu de repente. Ele foi preparado por um longo caminho de desordens interiores, uma recusa no invisível, uma escuta errada, uma pressa de possuir, um coração que não aceitou o favor concedido ao outro. Cabil encara Rabil sem resposta. Pela primeira vez, um ser humano percebe que pode interromper a vida de outro ser humano. Pela primeira vez, a terra recebe um corpo de filho e devolve ao homem o gosto amargo do poder quando ele chega tarde demais ao entendimento. Há culpas que chegam antes da linguagem. Quem já feriu alguém e só depois entendeu o tamanho do ferimento, conhece esse atraso cruel da alma. O corpo age num momento. A consciência leva mais tempo. E quando finalmente alcança o que foi feito, já não há retorno simples. Se queremos entender esse irmão curvado diante daquilo que matou, precisamos voltar para trás. Muito para trás. Precisamos regressar ao momento em que o céu ouviu, antes da terra, que um ser seria posto nela com responsabilidade, memória, vontade e risco. A história do primeiro sangue começou antes da primeira ferida. Capítulo 2. A pergunta no alto. O anúncio vem de cima, e o texto preserva o espanto dos anjos. Teu Senhor diz que estabelecerá na terra um representante, um sucessor, um califa. E os anjos respondem com reverência, não com rebelião. Perguntam: será posto nela quem cause corrupção e derrame sangue, enquanto nós glorificamos e santificamos? A pergunta não corrige Deus. A pergunta revela limite. Eles sabem adorar. Não conhecem ainda o que Deus decidiu revelar através de uma criatura feita para escolher. Eu sei o que vós não sabeis. Essa resposta não fecha apenas uma discussão. Ela abre o drama inteiro da humanidade. O homem não entra na terra porque a terra mereceu um dono. Ele entra porque Deus quis uma criatura capaz de carregar ordens sem ser forçada, de receber comandos sem perder a possibilidade de recusá-lo, de conhecer nomes, vínculos, consequências. A honra e o perigo nascem juntos. O Alcorão não descreve, com a minúcia de uma crônica, um império completo anterior de Jin governando o mundo. Algumas tradições posteriores associam a pergunta dos anjos a uma corrupção anterior entre criaturas livres, muitas vezes ligada aos Jin. Pode ser assim que alguns leram o pano de fundo. O dado seguro do texto é este. Os anjos mencionam corrupção e sangue, e o texto mais adiante afirma com clareza que Iblis era dos Jin. O que veio antes aparece como sombra, não como palco principal. E isso importa, porque há histórias em que o excesso de detalhe enfraquece o centro. Aqui, o centro não é satisfazer curiosidade sobre uma era remota. O centro é mostrar que, antes mesmo da criação de Adão, a questão moral já estava colocada. O que acontece quando uma criatura recebe liberdade de responder a Deus? Naquele instante, os anjos não veem ainda o que será mostrado em Adão. Não veem o arrependimento, não veem a linguagem, não veem a possibilidade de cair e voltar, não veem uma criatura que pode chorar a própria falha e aprender dela. Os anjos glorificam sem fadiga. O homem glorificará sob peso, distração, fome, desejo, medo e perda. É por isso que a história humana não pode ser contada como simples acidente.
ela foi anunciada, foi querida, foi posta dentro de uma pergunta que o próprio céu ouviu. E antes que o homem falasse, o orgulho já esperava sua ocasião. Capítulo 3. Barro. Deus cria. Adão de barro. A matéria escolhida não sugere prestígio imediato. Barro suja. Barro recebe marcas. Barro seca e racha. Barro, quando tocado pela água certa, pode tomar forma. Quando abandonado, volta à dureza. O primeiro homem não nasce da chama que sobe rápido. Nasce daquilo que lembra dependência, moldagem, origem baixa. Essa escolha já é uma lição antes de existir lição alguma. A criatura que pisaria a terra seria feita de terra. Não pisaria como invasora. Pisaria como parente. Seu corpo guardaria parentesco com o chão do qual viria o alimento, o cansaço, a sepultura. Tudo nele lembraria que grandeza sem humildade vira delírio. Muitas pessoas passam a vida tentando esquecer de que barro são feitas. Adão começa exatamente daí. Sua honra não está em negar a argila. Está em receber, sobre essa argila, um sopro que ela nunca poderia produzir sozinha. Quando o sopro da vida lhe é concedido, não se trata de divinizar o homem, e sim de situá-lo. Ele é criatura. Só que criatura chamada para mais do que instinto. Ele não apenas vive, ele responde. Não apenas respira, ele entende, aprende, carrega sentido. Sua fome não será a de um animal apenas. Sua sede não será só de água. Haverá nele desejo por permanência, por proximidade, por justificativa, por nome. É aqui que a história humana fica delicada, porque aquilo que eleva o homem também o expõe. Um ser sem liberdade não se rebela. Um ser sem consciência não se acusa. Um ser sem memória não se arrepende. O homem receberá tudo isso, e por isso sua caminhada será mais luminosa e mais arriscada. Fora do texto corânico, alguns relatos ampliam a cena da criação com elementos simbólicos, terras diversas, tonalidades distintas, disposições variadas já insinuadas na matéria original. São tradições conhecidas, mas não precisamos delas para sentir a força do momento. Basta o que o texto nos dá. Adão vem do barro, e essa verdade bastaria para quebrar muito orgulho, se a lembrássemos com seriedade. Antes de qualquer cidade, antes de qualquer genealogia, antes de qualquer crime, a humanidade existe como corpo moldado e alma convocada. E Deus ainda não terminou de mostrar por que quis essa criatura. Capítulo 4. O nome das coisas. Adão recebe um dom que não é espada, não é coroa, não é território. Recebe nomes. Deus ensina a Adão os nomes de todas as coisas. Depois expõe esses nomes diante dos anjos. A cena não é um concurso de memória. Não é prova de dicção celestial. É revelação de capacidade. Nomear aqui significa reconhecer, distinguir, relacionar, compreender o lugar de cada coisa no tecido do mundo. O homem não é posto na terra apenas para ocupá-la, é posto para lê-la com responsabilidade. Os anjos respondem com pureza: glória a ti. Não temos conhecimento senão do que tu nos ensinaste. E nessa confissão há beleza. Eles não disputam com Adão. Eles admitem medida. A obediência deles é perfeita. A vocação de Adão é outra. Ele carregará um tipo de saber ligado à experiência, à história, à administração moral do que lhe foi confiado. Por isso a humanidade não deve entender o conhecimento como ornamento. Desde o início, conhecer e responder estão ligados. Saber sem temor corrompe. Saber sem gratidão inflama. Saber sem submissão fabrica ídolos de pensamento. O dom dado a Adão já exigia uma ética. Ele aprenderia nomes, e um dia seus filhos aprenderiam a nomear a própria cobiça como justiça, a própria violência como necessidade, a própria inveja como zelo. O nome certo pode ordenar o mundo, o nome torcido pode deformá-lo. Há um momento na vida
em que cada pessoa percebe isso em pequena escala. Quando a dor finalmente recebe o nome correto, ela muda de lugar dentro de nós. Quando o pecado recebe o nome correto, perde parte do disfarce. Quando o amor recebe o nome correto, deixa de ser capricho e pede aliança. Não é pouca coisa saber dizer a verdade sobre o que está diante de nós. Adão aprende os nomes e os anjos veem algo que não tinham visto. Não uma superioridade absoluta do homem sobre todas as outras criaturas, como se a história humana fosse desfile de vaidade. Eles veem a sabedoria de Deus em criar um ser capaz de conhecimento situado, moral e histórico. Um ser que pisaria a terra, não apenas com pés, mas com entendimento. Só que todo dom desperta também uma reação. Alguém presencia a honra de Adão e não a suporta. Alguém vê a elevação de outro e transforma desconforto em teoria. Alguém olha para a escolha de Deus e decide que sua própria medida é melhor. É assim que o mal muitas vezes amadurece. Primeiro se ofende, depois se convence. Capítulo 5. Fogo curvado sobre si. Vem a ordem, prosternai-vos diante de Adão. Os anjos obedecem, Iblis não. O Alcorão é direto, ele se recusa, ensoberbece-se. Em outra passagem, o argumento dele aparece nu, sem nobreza. Eu sou melhor do que ele. Tu me criaste do fogo e o criaste do barro. É um raciocínio curto e venenoso. Ele pega um dado real, a diferença de origem material, e o transforma em hierarquia moral. Não nega que Deus criou. Nega, na prática, o direito de Deus de honrar quem quiser. Esse é o ponto em que a soberba revela sua forma mais perigosa. Ela gosta de parecer lógica. Não costuma dizer, eu odeio a vontade de Deus. Ela prefere dizer, minha avaliação é mais razoável. Iblis não se apresenta como inimigo do Criador. Apresenta-se como intérprete superior da ordem criada. E esse tipo de rebeldia é sempre mais sedutor do que a negação aberta. O texto corânico afirma que Iblis era dos jinn. Isso importa, porque preserva uma distinção. Ele não é um anjo caído no sentido em que certas tradições exteriores à linguagem corânica formulam. Ele estava entre os convocados à prostração, mas pertence à ordem dos jinn, criaturas também dotadas de escolha. A recusa dele, portanto, não é um acidente cósmico inevitável, é decisão. Em relatos posteriores, aparece às vezes um nome antigo para Iblis, e surge a ideia de que ele teria alcançado posição elevada por devoção. Essas narrativas circularam amplamente. O ponto que podemos afirmar com segurança, porém, permanece simples e suficiente. A queda de Iblis não começa em fraqueza carnal, nem em ignorância, nem em pressa. Começa em orgulho. E repare no contraste. Os anjos, embora não soubessem, disseram, não sabemos senão o que nos ensinaste. Iblis, embora soubesse que Deus ordenava, preferiu sua avaliação. A humildade dos anjos os mantém claros. O orgulho de Iblis o dobra sobre si mesmo, como fogo fechando-se no próprio calor até consumir o que toca. Quando é repreendido e afastado da misericórdia, ele não pede purificação, pede prazo. Quer tempo até o dia do juízo, e recebe tempo. Então, declara seu projeto. Desviará os filhos de Adão, aproximando-se por todos os lados. Explorando as entradas da vulnerabilidade humana, não pode alcançar o alto onde o servo se volta sinceramente para Deus. Por isso trabalha nas laterais da alma: desejo, ressentimento, comparação, adiamento, medo, vaidade. Iblis não consegue impedir a criação do homem. Ele faz algo mais frio, resolve acompanhá-la. Desde então, toda a honra recebida carrega ao redor uma inveja atenta. Capítulo 6. Um jardim com limite. Adão não permanece sozinho. O Alcorão fala de sua esposa sem lhe dar, ali,
o nome que a tradição mais tarde consagraria como Hawa. O que o texto quer destacar não é um detalhe genealógico primeiro, e sim o consolo da companhia. Há no ser humano um tipo de incompletude que não se resolve apenas com alimento, abrigo ou tarefa. Existe a necessidade de repouso no outro, de fala compartilhada, de presença que diminui a estranheza. Os dois recebem morada no jardim. A permissão é ampla, o limite é único. Não se aproximem de certa árvore. É importante notar como o primeiro teste não nasce da escassez. Eles não estão cercados pela miséria e forçados a roubar para viver. Estão cercados por provisão. O limite aparece dentro da abundância. Isso torna a desobediência ainda mais reveladora. Muitas vezes, o problema humano não começa quando falta quase tudo. Começa quando o coração não suporta sequer uma fronteira. Toda aliança verdadeira inclui limite. O amor sem limite não é liberdade madura, pode virar incapacidade de obedecer. A confiança se prova justamente quando existe uma linha que não faz sentido completo aos nossos olhos e ainda assim é guardada por causa de quem a traçou. No jardim, Adão e sua esposa vivem antes da dureza do trabalho terrestre, antes da fadiga, antes da perda dos filhos, antes do peso de enterrar. Ainda assim, o mal já está por perto, não como força criadora rival, porque não há rival para Deus. Está ali como sussurro que tenta deslocar o coração para fora da confiança. Esse detalhe é decisivo. O mal não cria um mundo à parte. Ele parasita o dom já dado. Iblis não inventa desejo do nada. Ele pega o desejo humano de permanência, de plenitude, de elevação e muda o eixo. Não oferece sujeira evidente logo de início. Oferece interpretação torcida. Há casamentos, amizades, famílias e comunidades inteiras quebradas por esse mesmo mecanismo. Quase nunca a destruição chega dizendo seu nome verdadeiro. Chega vestida de cuidado, direito, merecimento, urgência. Chega dizendo: você só está tomando o que deveria ser seu. No jardim, a tentação ainda não falou em voz alta, mas já ronda o limite com paciência. Capítulo 7. A promessa de nunca cair. O sussurro de Satanás não ataca primeiro a fome do corpo, ataca a inquietação do tempo. Ele sugere a Adão aquilo que sempre seduziu a criatura mortal: permanência sem obediência, elevação sem submissão, eternidade sem confiança. Em uma das passagens, a promessa aparece com brutal clareza. A árvore seria caminho para um reino que não perece, para uma condição que não se desfaz. É assim que a mentira se torna convincente. Ela não inventa um desejo estranho ao ser humano. Ela o reorganiza contra Deus. Querer durar não é, por si, perverso. Querer plenitude não é, por si, perverso. O desvio está em buscar plenitude pela via da desobediência. Como se a criatura pudesse proteger o próprio futuro, rompendo com a fonte da orientação. O Alcorão também registra que Adão esqueceu e não encontrou firme resolução naquele momento. Essa observação é de uma ternura severa. Ela não transforma a queda em maldade demoníaca, idêntica à de Iblis. Iblis recusa com soberba consciente. Adão cede em fragilidade, em esquecimento, em abertura indevida ao sussurro. Isso não diminui a gravidade do erro. Apenas mostra que nem toda queda humana nasce da mesma matéria moral. Eles comem. Então a consciência muda de textura. A nudez, antes sem vergonha, torna-se algo de que agora procuram cobrir-se com folhas do jardim. O que aconteceu? Não foi apenas a exposição do corpo. Foi a experiência súbita de ter atravessado a palavra recebida. A desordem entrou pela obediência rompida, e o ser humano passou a perceber a si mesmo sob outra luz.
Quem já perdeu uma inocência sabe disso. Há momentos em que o mundo não muda de cenário, e mesmo assim, nada permanece igual. A parede é a mesma, a casa é a mesma, o rosto diante de nós é o mesmo. Só que a alma agora sabe algo sobre si que não sabia antes. E esse saber pesa. Satanás havia prometido ganho. O resultado imediato é vergonha. Esse contraste precisa ser lembrado sempre. O mal vem de expansão e entrega estreiteza. Promete domínio e produz escondimento. Promete visão e deixa o homem remendando folhas sobre a própria ruptura. Mas a história de Adão não será encerrada na voz da serpente interior do medo. O homem ainda falará com Deus. E esse é o ponto em que ele se separa profundamente de Iblis. Iblis peca e justifica. Adão peca e reconhece. A diferença entre perdição endurecida e retorno começa aí. Capítulo 8. Chão duro. Vem a descida. O verbo pesa, porque descer parece derrota. E de fato, a perda real. O jardim fica para trás. A condição muda. O chão da terra será lugar de trabalho, conflito, desgaste e morte. Mas reduzir essa descida a uma expulsão sem sentido seria não ouvir toda a cena. Junto com a descida, vem orientação. Junto com a nova condição, vem promessa de guia. Quem seguir essa guia não estará condenado ao desamparo. Antes disso, porém, acontece algo que sustenta toda a teologia do retorno. Adão recebe palavras de seu Senhor e volta-se em arrependimento. O texto mostra um homem ferido pelo próprio erro, mas não trancado nele. Em outra passagem, a súplica aparece em forma que atravessou séculos de devoção. Senhor nosso, fomos injustos conosco. Se tu não nos perdoares e não tiveres misericórdia de nós, estaremos entre os perdidos. Esse talvez seja o primeiro grande ensinamento dado à humanidade por seu primeiro pai. Depois da queda, o caminho não é a autojustificação. O caminho é a verdade diante de Deus. Não a verdade performática, calculada, elegante. A verdade simples. Fomos injustos conosco. A gente que só consegue pensar pecado como quebra de regra. O relato de Adão aprofunda isso. Pecar é também romper a ordem pela qual a criatura floresce. Quando ele diz que foi injusto consigo, reconhece que a desobediência não feriu apenas uma norma externa. Feriu sua própria condição, sua paz, sua clareza. A terra, então, deixa de ser cenário secundário. Torna-se oficina moral. Aqui, o homem vai comer do esforço. Aqui, vai amar debaixo de risco. Aqui, vai aprender a esperar. Aqui, vai enterrar. Aqui, vai erguer casas, formar filhos, transmitir memória, esquecer de novo, lembrar de novo, cair de novo, voltar de novo. A descida não cancela a dignidade do homem. Também não preserva sua inocência. Ela inaugura uma dignidade ferida e responsável. O ser humano não está mais no jardim, mas não foi entregue ao absurdo. Ele foi colocado num mundo em que o bem precisa ser escolhido em meio ao atrito. Muitos gostariam de uma espiritualidade que apagasse as marcas do chão. A história de Adão faz o contrário. Ela consagra o chão como lugar de prova, adoração e cultivo. O paraíso não está sendo repetido aqui em versão menor. A terra é outra etapa. E nela, fidelidade terá cheiro de suor. É aqui que Adão começa a se tornar pai de uma história, não apenas início biológico dela. Capítulo 9. As mãos do primeiro pai. Não temos, no Alcorão, uma crônica extensa da rotina doméstica de Adão na terra. Ainda assim, o silêncio permite ver o essencial. O primeiro homem não desceu para a contemplação estéril. Desceu para viver, aprender e ensinar. Ele e sua esposa agora conhecem o tempo como sucessão. Dias, noites, espera, fadiga, necessidade. Se o jardim era abundância com um limite, a terra será trabalho com 1000 decisões. Cada gesto formará costume.
cada costume formará caráter. A humanidade não nascerá pronta, nascerá educada ou deformada pelaquilo que repetir. É provável que muita coisa simples tenha carregado santidade nesses primeiros dias terrestres. O primeiro alimento preparado com esforço, a primeira noite de medo diante do escuro aberto, a primeira tentativa de proteger os filhos do que ainda nem possuíam nome para descrever. Não precisamos romantizar. A vida humana começa pesada, porém também começa pedagógica. Adão, pai recente de uma raça inteira ainda concentrada em torno de sua casa, precisa ensinar sem ter herdado de outro homem a experiência de ser pai. Essa solidão é imensa. Tudo o que ele faz inaugura trilha. Seus filhos aprenderão observando suas mãos, sua forma de repartir, seu jeito de corrigir, o peso da voz, a reverência da oração, a memória do erro passado e da misericórdia recebida. Talvez seja por isso que as tragédias familiares ferem tanto. A casa é o primeiro lugar onde a orientação deve ganhar carne. Quando ela falha ali, a ferida se espalha com rapidez. E ainda assim, nenhuma casa está livre da prova, nem mesmo a primeira. Entre os filhos de Adão, crescem dois homens cujos nomes atravessariam a história como aviso: Abil e Cabil. O Alcorão não se detém longamente em sua infância. Vai direto ao ponto em que o interior de cada um se manifesta numa oferta. Isso é notável. A primeira grande cena dos filhos de Adão não é uma disputa por força bruta. É um ato de culto. Antes do assassinato, há altar. Antes do golpe, há intenção. Antes do sangue, há adoração testada. Esse arranjo desmonta muita ingenuidade religiosa. O perigo humano não está somente fora do campo sagrado. Ele pode amadurecer dentro do gesto devocional, quando o coração oferece sem pureza, compara-se, exige aceitação como direito e não suporta que Deus conheça o que o homem tenta esconder. Cabil e Rabil se aproximam do momento que revelará mais do que seus dons, revelará seus interiores. Capítulo 10. Quando o irmão vira espelho, dois oferecem. Um tem sua oferta aceita, o outro não. O Alcorão não descreve em minúcia material o mecanismo dessa aceitação. A ênfase recai em algo mais grave. Quando Cabil reage, Rabil responde com uma frase que concentra a moral inteira da cena. Alá aceita apenas dos tementes, não dos ressentidos, não dos que oferecem com cálculo, não dos que usam o sagrado para confirmar a própria imagem. A aceitação não é comprada pela exterioridade do gesto. Ela acompanha um coração que se aproxima com temor e retidão. É aqui que o irmão se torna espelho. E poucas experiências são tão difíceis quanto ver no outro a prova de algo que nos falta. Enquanto o outro permanece distante, podemos nos consolar com teorias. Quando ele está ao nosso lado, come da mesma mesa, respira o mesmo ar e recebe o favor que desejávamos. A verdade se torna pessoal. Cabil não suporta esse espelho. Ele poderia perguntar: o que há em mim que precisa ser corrigido? Poderia tremer, poderia arrepender-se, poderia aprender com o irmão. Em vez disso, converte frustração em hostilidade. Se a aceitação do outro denuncia seu interior, ele prefere apagar o outro. Essa lógica continua terrivelmente viva. Há pessoas que não querem crescer, querem apenas que o justo desapareça para não confrontar sua própria deficiência. Não suportam a luz lançada por quem permaneceu íntegro. O problema não é o irmão em si. O problema é o que a presença dele revela. Cabil ameaça matar Rabil, e Rabil responde com um autocontrole que dói de tão claro. Ele não deseja revidar com a mesma violência. Não busca antecipar o golpe para resolver o conflito à sua maneira. Entende que a questão central já não é força, e sim temor de Deus.
Ele prefere carregar o risco de sofrer a tornar-se ele próprio o iniciador do derramamento injusto. Essa cena não transforma Hábil em figura ingênua. Transforma-o em homem que sabe que nem toda capacidade deve ser usada só porque está à mão. Há força maior em reter a mão do que em erguê-la sem freio. Cabil, porém, entrega-se ao que o Alcorão descreve de forma penetrante. Sua alma lhe facilitou a morte do irmão. Que frase terrível! O mal precisa primeiro tornar-se praticável por dentro. Antes do corpo matar, a alma arruma o ambiente. Ela reconta o caso, diminui a gravidade, exagera a ofensa, cria autorização íntima. E então, o impensável se torna executável. Quem já observou a própria raiva de perto, reconhece esse processo. Quase nenhum crime profundo surge sem ensaio interior. Primeiro, o coração prepara a cadeira para a transgressão. Depois, a transgressão entra e senta. Cabil mata Hábil. A terra que recebera Adão como morada recebe agora o primeiro morto pelas mãos de outro homem. A pergunta dos anjos retorna à memória do leitor com peso novo. Sangue, afinal, seria derramado. Só que o texto não nos deixa permanecer numa leitura fatalista, como se tudo estivesse selado desde o princípio. O sangue foi previsto como possibilidade temida. Tornou-se fato por decisão humana. E nada em Cabil, depois do ato, parece vitorioso. Capítulo 11. O pássaro e a vergonha. O assassino não sabe o que fazer com o corpo. Isso já basta para mostrar a miséria da violência. Ela se imagina poderosa no instante do ataque. Depois, revela sua ignorância. Cabil conseguiu matar. Não consegue cuidar do que matou. O morto, silencioso, agora ensina ao vivo a pobreza do homicida. Então, Deus envia um corvo que revolve a terra para mostrar como ocultar o cadáver do irmão. A cena é quase humilhante em sua simplicidade. Um homem que quis resolver a tensão com poder bruto precisa aprender com uma ave o mínimo gesto de dignidade funerária. Não o mínimo da bondade. Esse ele já perdeu na hora do crime, mas o mínimo do sepultamento. Cabil exclama sua vergonha. Lamenta não ter sido capaz sequer de fazer como o corvo. Esse lamento não apaga o assassinato. Também não equivale automaticamente a arrependimento completo. O texto o deixa sob o peso da perda e da humilhação. O homem que quis afirmar-se acima do irmão termina rebaixado à incapacidade mais elementar. Há algo profundamente justo nisso. O pecado de orgulho termina em exposição. A inveja prometia superioridade, entrega a vergonha. A mão que se levantou para dominar acaba instruída por um pássaro. Quem escuta essa cena com atenção percebe que o mundo criado ainda continua ensinando. A terra, os animais, o próprio corpo morto do irmão, tudo se torna testemunha contra a ilusão humana de autonomia moral. O universo não se reorganiza para a conveniência do agressor. Pelo contrário, até um corvo pode ser instrumento de acusação. E repare no caminho inteiro que percorremos. Iblis recusou-se a se curvar diante de Adão por orgulho. Adão caiu, mas curvou-se em arrependimento. Cabil recusou a verdade revelada pela aceitação de Hábil e curvou-se, no fim, apenas sob o peso da vergonha. São três posturas diante de Deus, do outro e de si mesmo. Rebelião endurecida, queda confessada, violência humilhada. A humanidade cabe inteira, em miniatura, nesses movimentos. Nenhum de nós vive fora deles por completo. Em certos dias, há um pouco de Iblis em nossa insistência em defender o próprio ego até contra a evidência. Em outros, há algo de Adão em nossa capacidade de dizer: eu fui injusto comigo. E há, para nosso espanto, rastros de Cabil quando deixamos a comparação adoecer até desejar que o outro diminua para que possamos respirar.
É por isso que esta história antiga nunca envelhece. Ela não ficou presa na primeira família. Ela continua atravessando todas as famílias. Capítulo 12. Depois do sangue. Agora podemos olhar tudo de uma vez. O anúncio aos anjos, o barro moldado, os nomes ensinados, a prostração recusada, o jardim guardado por um limite, o sussurro, a vergonha, a súplica, a descida, o trabalho, a oferta, a inveja, o corpo no chão, o corvo. Nada disso é uma sequência de episódios soltos. É uma corrente moral. Cada elo ilumina o seguinte. Quando o homem esquece que foi feito de barro, aproxima-se do orgulho de Iblis. Quando lembra que recebeu palavras para voltar, aproxima-se do caminho de Adão. Quando transforma a graça dada ao irmão em ofensa pessoal, aproxima-se de Cabil. E, em todas essas passagens, a pergunta central retorna: o que faremos com a liberdade confiada a nós? A história de Adão, em leitura apressada, vira apenas origem. Em leitura mais paciente, vira diagnóstico. O ser humano foi honrado com conhecimento e testado com limite. Não caiu por falta de capacidade. Caiu por escutar a voz errada. Não permaneceu perdido por falta de misericórdia. Levantou-se porque recebeu palavras e as tomou para si. Seus filhos, porém, mostraram cedo que arrependimento não se herda automaticamente. Cada geração precisa escolher de novo se ouvirá a verdade ou a comparação. Algumas tradições gostam de preencher a era anterior a Adão com guerras invisíveis, reinos de Jin, narrativas amplas de corrupção. Pode haver nelas ecos interpretativos antigos. Ainda assim, o essencial desta história não depende de atravessar esse território em excesso. O texto sagrado nos dá o bastante para temer e esperar. Temer o orgulho que recusa a ordem de Deus. Esperar na misericórdia que ensina palavras ao culpado. Temer a inveja que se alimenta do bem concedido ao outro. Esperar na orientação que continua descendo ao chão duro da vida humana. Talvez seja essa a verdade mais sóbria de todas. A humanidade não começou com autoconfiança, e sim com dependência. Dependência do sopro dado, da palavra ensinada, do perdão concedido, da guia reiterada. Quando esquecemos isso, voltamos a escutar Iblis como se ele nos estivesse oferecendo maturidade. Quando lembramos disso, até nossa queda pode se tornar lugar de retorno. E o fim desta narrativa não oferece uma paz fácil. Abil permanece morto. Cabil carregará o peso do que fez. Adão e sua esposa conhecem agora um tipo de dor que o jardim não abrigava. A história humana segue adiante com uma perda que não será desdita por sentimentalismo. Mesmo assim, a promessa não desaparece. Quando vier de mim orientação, quem a seguir não temerá, nem se entristecerá. Essa palavra não anula a terra, não apaga as sepulturas, não impede que irmãos se tornem rivais ou que a alma facilite o mal. Ela faz outra coisa, talvez mais profunda. Recusa entregar o ser humano ao próprio pior momento. Desde o início, a história foi severa. Desde o início, também foi aberta a volta. A terra ainda está úmida no começo desta narrativa. No fim, ela continua sendo terra de prova. Recebe lágrimas, recebe sementes, recebe joelhos em oração, recebe corpos mortos. Mas não é só cova, é também campo. Adão desceu a ela ferido. Seus filhos a feriram mais. Deus, porém, não deixou de enviar direção para quem quisesse andar. E assim, a humanidade segue, entre barro e sopro, entre limite e desejo, entre vergonha e arrependimento, entre o irmão que inveja e o irmão que teme a Deus, entre a voz que diz, sou melhor, e a voz que confessa, fui injusto comigo. No fim, a questão nunca foi apenas de onde o homem veio. A questão é o que ele fará, hoje, com a palavra que ainda o chama de volta. Capítulo 13.
A inveja aprende a falar. Cabil diz ao irmão: eu vou te matar. É importante escutar o peso dessa passagem sem anestesia. A violência não está mais oculta em sensação vaga. Ela saiu para a boca, virou frase, ganhou forma pronunciável. Aquilo que antes estava fermentando por dentro, agora atravessa os lábios e entra no mundo como ameaça. Esse é um estágio decisivo do mal. Enquanto permanece confuso, ainda pode ser contido com mais facilidade. Quando aprende a falar, começa a organizar a realidade ao redor de si. A ameaça, uma vez dita, rearranja a cena inteira. Obriga o outro a responder. Obriga o agressor a ouvir a própria intenção em voz alta. Obriga o tempo a aproximar-se de um ponto de decisão. A resposta de Habil é impressionante, porque não imita o tom recebido. Ele não diz: eu mato primeiro. Não diz: vamos ver quem pode mais. Não tenta resolver a injustiça aderindo à mesma lógica que a produz. Ele declara que, mesmo que o outro estenda a mão para matá-lo, ele não estenderá a sua para matar em retorno. E explica por quê. Teme a Deus, Senhor dos mundos. Esse é um momento de enorme densidade espiritual. Habil não está dizendo que o mal não dói. Não está dizendo que a ameaça não existe. Está dizendo que há limites morais que ele não atravessará nem quando provocado. Seu temor de Deus vale mais do que o instinto de revidar a qualquer preço. Poucas coisas são mais difíceis do que isso. O ser humano acha natural justificar a própria transgressão pela agressão sofrida. Habil recusa essa contabilidade. Ele prefere ficar do lado da integridade, ainda que isso o exponha. Cabil ouve, mas a alma já está inclinada demais. O Alcorão descreve então a psicologia do crime numa frase que mereceria ser repetida até o fim dos tempos. Sua alma lhe facilitou matar seu irmão. Não foi mero impulso animal cego. Houve facilitação interna. O interior foi preparando o exterior. A consciência foi cedendo terreno. O desejo de eliminar o irmão foi deixando de parecer abismo e começando a parecer solução. Quase todo grande mal humano passa por esse corredor secreto. Primeiro ele se torna tolerável por dentro, depois executável por fora. Cabil ainda poderia parar, ainda poderia recuar, ainda poderia tremer diante da possibilidade. Mas o coração, quando insiste tempo demais em sua própria distorção, passa a chamar de coragem aquilo que é apenas rendição ao pior de si. Capítulo 14. O campo vazio. Não sabemos quantas palavras houve depois. Não sabemos quanto silêncio. Não sabemos quanto tempo separou a ameaça do ato. O texto não se demora nisso, talvez porque há dores cuja sobriedade é mais forte do que qualquer ornamentação. Basta saber o essencial. Cabil matou Habil. O primeiro homicídio humano não acontece num campo de batalha entre nações. Não nasce de disputa entre povos rivais. Acontece entre irmãos, entre homens que conheciam o nome do mesmo Deus, entre filhos do mesmo Pai. O sangue entra na história humana pela via mais íntima possível. Isso dá à cena uma tristeza que nenhuma grandiloquência melhora. Habil cai, e com ele cai uma certa imagem da casa humana. A partir de agora, a humanidade não poderá pensar-se apenas como família em potência. Terá de reconhecer-se também como família ferida. A violência não é acidente marginal da história. Ela se instala cedo demais para que alguém a trate como problema secundário. E note como a pergunta dos anjos volta a ressoar aqui. Corrupção e derramamento de sangue. O que fora anunciado como temor possível, agora se materializa no corpo de um irmão morto. Mas isso não inocenta Cabil. A previsão do risco não produz a necessidade do crime. O crime continua sendo escolha. Esse ponto é essencial. O homem não foi criado para inevitavelmente repetir a rebelião.
Foi criado com capacidade de obedecer e capacidade de transgredir. Ábil prova uma coisa, Cabil prova outra. Ambos são humanos. Ambos estão debaixo do mesmo céu. O que difere é a resposta interior à prova. Depois do golpe, nada triunfa de verdade para o assassino. A inveja prometera alívio. Não há alívio. A ira prometera resolução. Não há resolução. O orgulho prometera afirmação. Não há grandeza alguma diante de um corpo sem vida que, por sua simples presença, acusa o vivo. Cabil não herdou a paz do vencedor. Herdou a companhia muda do que fez. Esse talvez seja um dos juízos mais imediatos de Deus sobre o mal. Muitas vezes, ele pune o agressor não apenas no futuro, mas já no presente, obrigando-o a habitar a consequência sem saber o que fazer com ela. Cabil matou o irmão, mas não matou a verdade que o irmão representava. Agora, precisará respirar diante dela. Capítulo 15. O pássaro e a vergonha. O corpo está no chão, o assassino está de pé, e, ainda assim, é ele quem se mostra menor. Cabil não sabe como lidar com o morto. Essa ignorância o expõe mais do que qualquer acusação pública poderia expor. Ele conseguiu praticar a violência, mas não sabe sequer concluir o mínimo gesto de humanidade diante daquilo que destruiu. Então, Deus envia um corvo. A ave revolve a terra para mostrar como esconder o corpo do irmão. E a cena tem uma força amarga, quase insuportável. Um homem, criado com honra, ensinado por Deus, desde a origem da raça, por meio de seu pai, precisa agora aprender com um pássaro o que fazer depois de matar. É uma humilhação adequada, porque a violência sempre se fantasia de poder. Ela se apresenta como domínio, decisão, superioridade. Depois, descobre-se pobre, descobre-se infantil em sua brutalidade, descobre-se incapaz de administrar a própria obra. Cabil exclama sua vergonha. Lamenta não ter sido capaz de ser como o corvo. O texto não romantiza esse momento. Não declara facilmente sua redenção. Deixa-o sob o peso de um reconhecimento doloroso. Ele desceu abaixo do que imaginava ser. O irmão que queria elevar-se acima do outro termina rebaixado por uma ave. Há uma pedagogia severa aqui. Deus não precisa de exércitos para desmascarar o homem. Às vezes, basta um sinal pequeno da criação. Um pássaro cavando, uma terra abrindo-se, um corpo imóvel. E tudo o que o agressor chamava de força se desfaz em vergonha. Talvez por isso essa cena permaneça tão viva, porque ela insiste em dizer que nenhum ser humano se torna grande por destruir outro. Pelo contrário, ao derrubar o irmão, ele reduz também a si mesmo. O homicídio não amplia a pessoa, apequena a moralmente. Ainda que por um instante ela se sinta forte. Cabil aprende a sepultar, mas sepultar não é reparar. Cobrir a terra não cobre a culpa. Enterrar o corpo não enterra o que a alma se tornou no ato. O corvo ensina o gesto. A consciência ensinará o peso. Capítulo 16. O luto do primeiro pai. Há uma dor sobre a qual o texto não se alonga, e justamente por isso ela ecoa ainda mais, a dor de Adão. Podemos narrar o crime entre irmãos. Podemos observar Cabil e Rabil. Podemos refletir sobre inveja, temor de Deus e violência. Mas depois de tudo isso, a história volta inevitavelmente para a casa. Volta para o pai, volta para a mãe, volta para o lugar onde dois filhos tinham nome antes de se tornarem símbolo. Adão já conhecia a dor da descida, conhecia a vergonha da desobediência, conhecia a necessidade do arrependimento. Agora conhece outra coisa, o sofrimento de ver o pecado não apenas dentro de si, mas continuando em sua descendência com força mortal. Esse luto é diferente. Quando a própria pessoa cai,
ainda pode chorar sua culpa diante de Deus como algo que lhe pertence diretamente. Quando vê o filho cair, e cair desse modo, o coração entra numa região mais escura da tristeza. Não é só culpa, não é só perda, é impotência. É perceber que nem toda a orientação recebida será acolhida. É ver a liberdade humana tomar a direção que se temia. A primeira família já não é apenas família de origem. Torna-se família de luto. E com isso, a humanidade aprende que sua história não será feita só de geração, trabalho e expansão. Será feita também de sepultura, memória ferida e necessidade de continuar vivendo depois do irreparável. Talvez Adão tenha olhado para Cabil e visto, ao mesmo tempo, o filho e a ruína. Talvez tenha olhado para a terra e lembrado que dela o homem fora criado, e para ela agora um filho retornava de forma prematura pelas mãos do próprio irmão. Talvez tenha compreendido, com profundidade nova, a seriedade da pergunta dos anjos no começo. Mas também há outro possível movimento no interior desse luto: a lembrança da misericórdia recebida. Adão sabe que Deus ensina retorno ao culpado que não endurece. Sabe disso porque viveu. Sabe que a história humana não se divide apenas entre perfeitos e condenados, mas entre os que justificam o mal e os que se voltam para Deus em verdade. O que ele não pode fazer é arrepender-se no lugar do filho. Esse limiar permanece inviolável. E aqui, a narrativa ganha seu tom mais maduro. Nem o primeiro profeta, nem o primeiro pai, nem o primeiro homem livrou sua casa de toda a tragédia histórica. A dignidade da orientação não elimina o risco da liberdade humana. Ela o confronta, o denuncia, o limita, o chama de volta, mas não o anula mecanicamente. Adão, portanto, permanece como figura de esperança dolorosa. Não a esperança ingênua de que nada mais será perdido, mas a esperança austera de que Deus continua sendo Deus mesmo quando a casa humana conhece a devastação. Capítulo 17. Depois do sangue. Agora o arco inteiro se fecha diante de nós. Do anúncio aos anjos, ao sepultamento do irmão, tudo parece costurado por uma pergunta constante: o que fará o ser humano com a honra que recebeu? Ele foi criado do barro, mas não ficou reduzido ao barro. Recebeu sopro, conhecimento, orientação, limite. Recebeu capacidade de lembrar e capacidade de esquecer. Recebeu liberdade suficiente para obedecer com verdade e para desobedecer com culpa. Iblis transformou diferença em arrogância. Adão transformou queda em arrependimento. Cabil transformou frustração em homicídio. Abil transformou ameaça em temor de Deus. 4 movimentos, 4 respostas, 4 possibilidades que continuam atravessando cada geração. Por isso esta história não é mera origem remota, é espelho permanente. Toda vez que alguém prefere sua própria avaliação à ordem de Deus, a sombra de Iblis se alonga. Toda vez que alguém reconhece sua injustiça e pede misericórdia, a trilha de Adão reaparece. Toda vez que a inveja adoece a ponto de desejar o desaparecimento do outro, Cabil volta a respirar dentro da história. E toda vez que alguém se recusa a pagar o mal com outro mal por temor ao Senhor, Abil ainda fala. A humanidade começa, então, não com uma tese abstrata sobre bem e mal, mas com cenas concretas que os encarnam. Um jardim, uma árvore, uma palavra esquecida, uma súplica, um altar, uma ameaça, um campo, um corvo. E depois disso, a marcha inteira da civilização carrega esses mesmos elementos em escala maior: limite, desejo, orgulho, retorno, adoração, rivalidade, violência, vergonha. O que impede este roteiro de afundar em desespero completo é que o texto sagrado não deixa a história terminar na voz da serpente, nem na mão de Cabil. Desde o princípio,
Deus liga a vida humana à orientação. Quando vier de mim orientação, quem a seguir não temerá, nem se entristecerá. A promessa não remove a prova, remove o abandono. Essa diferença é tudo. O homem continua na terra, continua exposto, continua capaz de errar, continua vulnerável ao sussurro, mas não continua sem chamada. E talvez seja essa a nota mais verdadeira para encerrar. A história humana nunca foi a história de criaturas autossuficientes que apenas fracassaram. Foi, desde o início, a história de criaturas dependentes que esqueceram disso com frequência e que só encontram seu eixo quando escutam de novo a palavra que as chama de volta. A terra ainda recebe sangue, ainda recebe lágrimas, ainda recebe corpos, mas também recebe arrependimento, oração, trabalho justo, mãos que se recusam a matar, corações que aprendem a temer a Deus acima do próprio orgulho. É um mundo ferido, mas não é um mundo sem direção. E enquanto essa direção continuar sendo oferecida, a história de Adão não será apenas memória da primeira queda, será também memória da primeira volta,